E quem comentou sobre o juiz natural não foi um petista doente, um petista louco, não. Quem fez um comentário importantíssimo sobre o caso do juiz natural foi o Reinaldo Azevedo. Entenda o recurso de Lula. 4. Será que está certa a desembargadora? Sempre coube apelo ao STF. O que é mesmo esse tal de juiz natural? Eu estou falando a respeito do juiz natural já tem muito tempo. Se vocês procurarem por esse texto, porque o processo do suposto triplex do Lula precisa ser anulado. Eu não estou falando a respeito de ter ou não ter provas contra o ex-presidente Lula. Eu estou falando que o processo foi feito de forma errada e o processo precisa ser anulado e voltar para o estado de São Paulo. Por quê? Porque o Ministério Público, exatamente para conseguir condenar o Lula, eles mentiram na peça inicial falando que existia uma ligação entre o triplex e a Petrobras. Não existe nenhum motivo para o Moro julgar uma pessoa de São Paulo. Mas se o processo realmente fosse conexo, ou seja, se o processo tivesse realmente relação com a Petrobras, passaria a fazer sentido por causa desse caso aí do juiz natural. O que eu estou querendo dizer? Se uma pessoa comete um crime em São Paulo, ela é julgada em São Paulo, mas se o caso já está sendo julgado, por exemplo, em Curitiba, leva essa pessoa também para Curitiba. Quando eles falaram essa mentira, eles conseguiram levar o caso para Curitiba, mas a defesa do Lula fez um questionamento no momento processual que chama embargos de declaração. Embargos de declaração é na hora que o advogado lê o processo e não consegue ver uma resposta para uma pergunta naquele processo. Ele perguntou, mas espera aí, qual a conexão desse processo com a Petrobras? O Moro não respondeu. Então ele apresentou o recurso, embargo de declaração, que não é no momento que ele pergunta de novo. Eu perguntei sobre a relação entre esse processo com a Petrobras e o senhor não respondeu. Qual a relação? Aí o Moro responde, esse juízo nunca disse que existe relação entre o processo do Lula, o caso do triplex, e a Petrobras. No momento em que o juiz responde dessa forma, ele está assumindo que ele não era o juiz do caso. Se ele não era o juiz do caso, é muito importante que esse processo seja anulado. Qual que é o grande problema? Esse processo é anulado pelo STF e o STF está fazendo de conta que não está vendo isso. Isso é estratégico. Da mesma forma que o Fachin faz de conta que tá tudo certo, desculpa gente, o STF faz de conta que não está vendo isso. Então por que eu estou falando com você sobre a importância desse processo, a importância da gente debater esse tema? Se o povo entender o que está acontecendo, olha, hoje eu tenho aqui a participação, daqui a pouco eu falo sobre a participação. Se o povo entender o que está acontecendo, obviamente a gente vai ter uma possibilidade muito maior de prosperar com esse recurso,